Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Maria. Bom dia, Cris. Aline. Bom dia, Alex. Suelen. Paz do Senhor. Bom dia. Bom dia para você que está entrando, se conectando. Paz, Flávia. Bom dia, Cláudia. Estamos também com saudades. Bom dia. Bom dia, povo. Bom dia, José. Bora Bom dia, acordar. Selmi. Bora levantar. João, Lúcia, Luana, bom dia. Paz, Fabiane, Pastorzão Adílio, homem de Deus, Lúcia. Beijo para vocês. Modesta, paz do Senhor, meu irmão. Márcia, bom dia. Bom dia, Marlene, queridos. Flávia, Cristine, Eni, paz, queridas. Tudo na bênção? Bom dia, paz, Sandra. O povo de Deus está chegando. Glória a Deus por isso. Que bênção ter você aqui conectado. Mais uma manhã poderosa. Manhã de partilharmos o pão da vida, sermos alimentados pelo Senhor. Bom dia. Bom dia. A paz do Pastora Senhor. Vivi. Tá acordados aí? Bom dia. Bom dia, paz. O som tá bom, gente? Dando para ouvir aí? O som tudo tá direitinho? ok? Escreve aí, dá um retorno do Luana. som. Coloca aí pra gente. Se o som tá bom. Amém. Que saudade, né, irmãos? Já 2 meses de quarentena, hein? Meu Deus. Ontem não. Sexta-feira completamos 2 meses de quarentena aí. Bom dia, paz, Vidney. Verdade. Tanto tempo, né? A gente tá morrendo de saudade de estar junto, de dar abraços, de dar beijo, tá pertinho. O som tá ótimo, Obrigado, obrigada, Rodinei. né? Tá ótimo, graças Obrigado, a Cris. Deus. Obrigado, Aline. Amém. Amém. Tá Maravilha. ótimo, que bom. Recebemos Coraçãozinho. um coração lindo aqui. É verdade, Luana. Saudade dos nossos cultos, desse tempo de ajuntamento, de avivamento. Mas nós estamos aqui, conectados e mesmo em casa, né? Estamos aí em comunhão. O fogo está descendo. Estamos sendo aquecidos pela brasa viva Bom do dia, Senhor. Gabi. Bom dia, dia, Cláudia. Bia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elisângela. Bom dia. Esse povo abençoado aí da área da saúde, que tem trabalhado Verdade. muito. Os nossos queridos, que nós temos orado de forma muito especial nesse tempo. Também todo mundo que está trabalhando muito nesse momento, né? Principalmente o pessoal dos serviços emergenciais, essenciais. Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos começar essa manhã, você junto com a gente aí. Nós vamos começar declarando um cântico. E hoje a proposta dessa manhã é a gente ter uma devocional com um tema bem forte. Não sei se você parou para pensar num tema: fé e lógica. Fé e lógica. Daqui a pouco a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, compartilhando. E nessa devocional eu quero te dar a oportunidade, se você desejar fazer alguma pergunta, você vai escrever aí. Aí no final a gente quer pelo menos ter um tempo para responder pergunta, pelo menos 1, 2, 3, eu não sei, sobre o tema, alguma coisa que você queira perguntar. Mas a gente quer começar essa manhã louvando, adorando, agradecendo a Deus por esse dia. De antemão, hoje eu tô grata, porque hoje é aniversário do meu irmão. Carlos Otávio, parabéns, te amo, feliz aniversário. Parabéns, viu? cunhado. Somos gratos a Deus pela sua vida. E eu creio que nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, você também tem. Hoje aqui em Teresópolis o sol apareceu. Glória a Deus. Delícia, aquele sol tá frio, mas tá aquele solzinho que vem para aquecer.
O sol da justiça que nunca deixa de resplandecer sobre nós. O sol da justiça que brilha sobre mim, sobre você, sobre a sua casa e a sua família. E nós estamos aqui agradecendo a Deus. Obrigada, viu? Agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por essa manhã, por esse dia que foi preparado pelo Senhor. E nós vamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração, nós vamos declarar esse cântico e em seguida vamos estar compartilhando algo do coração de Deus. Você hoje vai estar preparado para receber uma injeção de fé, de ânimo, para ser fortalecido, a sua fé vai dar um up, vai levantar, você vai ser encorajado. Uma das funções de ser igreja é a gente se encorajar mutuamente, a gente viver esse encorajamento. Viu? Nós estamos bem, seguimos bem, firmados no Senhor, olhando para o Senhor, como eu creio que você também, você, a sua casa, a sua família, olhar para o Senhor nesse momento é que faz toda a diferença. Vamos declarar? Amém? Um canto que você conhece, com certeza. Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declare mais uma vez: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o aleluia, só Ele seja o louvor, glória. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, não. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Sempre será Deus. Ele é.
poderoso. Esse Deus que é gracioso, que é o Deus da vida, que é o Deus do tempo, que é o Deus que reina sobre tudo, sobre todos, sobre o céu, sobre a terra. Esse Rei que declaramos que a Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nessa manhã, nós mais uma vez, conectados, declaramos que Tu és bendito eternamente, Tu és glorioso, Tu és poderoso, Tu és infalível, Tu és inigualável, incomparável. Nós Te adoramos nessa manhã. E nós convidamos a Ti, Espírito Santo, toma a direção, toma o governo. Que tudo que for falado, que tudo que for compartilhado, venha como alimento para o nosso coração. Venha nos fortalecer na fé, venha nos encher. Que as casas sejam edificadas, fortalecidas, encorajadas. Pai, que cada vida seja tocada, que cada vida seja alcançada nessa manhã e aonde esse vídeo chegar. Que os teus filhos recebam uma injeção dos céus, uma injeção de fé, uma injeção de ânimo e de coragem. Que aqueles que estão desfalecidos sejam renovados. Que aqueles que estão desencorajados sejam animados. Que aqueles que estão esmorecendo, Pai, sejam fortalecidos na força do Teu poder nessa manhã. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, age. Fala conosco. Se revela a nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Querido, antes de compartilharmos sobre esse tema, que é um tema bem forte, hoje a nossa devocional está intitulada como Fé e Lógica. Eu quero fazer uma breve recapitulação acerca daquilo que temos compartilhado ao longo desses últimos 2 meses, e nem só desses últimos 2 meses, não. Você que já faz parte aí da igreja, que tem estado conosco, eu tenho percebido que já ao longo de um tempinho aí a gente tem falado sobre isso, mas nesse tempo de quarentena, isso tem ficado muito claro. Primeiro que nós temos sido chamados e preparados para manifestar como igreja algo grande. A gente precisa entender que o Senhor tem nos forjado nesse tempo para algo grande. Nós estamos sendo treinados, preparados, fortalecidos, renovados para recomeçar algo no Senhor. Portanto, a gente precisa estar muito aberto as mudanças que estão acontecendo, porque o mundo está mudando. E nós precisamos entender isso. O mundo está mudando, mudanças estão acontecendo de forma muito veloz nesse momento, e nós precisamos estar abertos, flexíveis a esse movimento do Espírito, ao sopro do Espírito, aquilo que o Espírito quer fazer na nossa vida e através de nós. Uma outra coisa é que nós temos recebido um chamado da parte de Deus para voltar à essência daquilo que o Senhor nos criou, nos formou para ser. E a essência é nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para Ele, nos voltarmos para a palavra, nos voltarmos para a essência dos princípios da palavra. Literalmente, hoje, nós aqui em Teresópolis estamos vivendo lockdown. Estamos trancados, entre aspas, né? Com uma certa flexibilização de poder ir à rua, conforme o seu CPF, mas somos trancados. E isso comunica algo muito grande para nós, porque, mais uma vez, o Senhor está falando. Eu tenho convidado vocês a permanecerem no lugar do secreto, dentro da casa, dentro dos quartos. Essa coisa de voltar à essência fala da intimidade, o chamado para o Senhor, o chamado de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é muito forte. E eu volto a dizer que tudo que acontece nessa pandemia, ela comunica realidades espirituais fortes. Se a gente olhar e enxergar pelo aspecto espiritual, a gente extrai lições poderosas. Eu já falei a questão de lavar a mão, a higienização, a gente pode fazer um paralelo com a santificação, com a limpeza.
tanta coisa nos comunica, o fato de estarmos fechados com as nossas casas, a questão da restauração do chamado para a família, do concerto da família, a restauração da adoração na casa, nos lares, né? Porque a gente sabe que famílias curadas geram uma igreja restaurada, consequentemente vem a cura da terra. Quarta-feira passada a gente compartilhou um pouquinho sobre isso no nosso tempo de oração na madrugada, de que em cima de Crônicas, lá de 2 Crônicas 7, do versículo 13 ao 15 fala, e o versículo 14 fala sobre isso, a questão da cura da terra. O Senhor tem nos chamado a viver esse processo para que a terra seja curada. E nessa manhã, a gente quer compartilhar sobre o tema da fé e lógica. E parece até uma redundância a gente falar fé e lógica. O ilógica não é ilógica, não, é ilógica. Não, né? A gente fala assim rápido, né? Parece até um E, né? Fora da lógica. Porque, na verdade, a fé, ela é mística. A fé, ela não observa padrões lógicos. E quando a gente fala fé e lógica, parece até redundância, porque o ilógico, ele fala do absurdo, do incoerente, do irracional, que não é conforme a lógica que a gente tem, um padrão normal de racionalização. E essa nossa fé, ela é sempre ilógica. Basta você olhar para a Bíblia. A Bíblia não tem um padrão de lógica, né? As experiências bíblicas, as experiências das personagens bíblicas, os relatos, as histórias bíblicas não seguem um padrão lógico. E toda essa crise, né, de uma pandemia global, de uma recessão econômica sem precedentes na história, já falam que o Brasil já não viveu uma recessão dessa já há 40 anos. Então, você não conhece uma recessão econômica que aparentemente está aí às portas, segundo a projeção humana, normal e natural. E nesse momento, muitas quebras de paradigmas estão acontecendo. Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. E a igreja também precisa passar por esse processo. Qual é o processo? De redescobrir que a gente vai ter que abrir mão dessa vivência que a gente tinha de viver uma fé lógica. Ah, pastora, como que é isso? O que é isso? Porque, na verdade, irmãos, por muito tempo, a gente viveu a nossa fé baseada num pensamento cartesiano. O que é isso? O pensamento cartesiano é aquele pensamento linear, baseado na razão. É um pensamento que foi construído frente a você duvidar tudo, perguntar tudo, questionar tudo. E aí nós abraçamos a nossa fé a partir dessa lógica, de que nós precisamos racionalizar, ter uma explicação para entender aquilo que está acontecendo. Só que a fé bíblica, a fé genuína, a fé que é produzida pela palavra de Deus, ela não gera esse padrão racional. Ela nos convida a viver o ilógico, o absurdo, aquilo que está fora da razão. Aquilo que faz eu olhar para um cenário de crise, de pandemia, e olhar para esse cenário e toda perspectiva, toda expectativa, toda projeção humana e natural diz que nós viveremos os piores momentos da história da humanidade. Será um tempo de profunda incerteza, um tempo de escuridão, um tempo de recessão, um tempo de muita confusão. E a fé, ela não nega a realidade. A fé não é uma negação da realidade, mas a fé me leva a enxergar dentro desse cenário o absurdo, o ilógico. Porque a fé me leva a enxergar o que o meu Deus está dizendo acerca disso. Ela me leva a ver de uma forma diferente, de uma perspectiva totalmente nova. Então, nós precisamos entender que a igreja vai ter que quebrar esse padrão lógico, vai ter que quebrar esse padrão natural, normal, e começar a abraçar essa fé que é ilógica.
Então a gente precisa viver um grande processo de desconstrução. Eu e você, nós somos convidados a viver um processo de desconstrução agora da nossa mentalidade, da nossa forma de exercer a nossa fé. Então eu quero ler 2 textos agora rápido. Eu vou pedir aqui o pastor Ali me ajuda. Primeiro em Jeremias, está até marcado aqui. Jeremias aqui, ó. Jeremias 32, versículo 27. Jeremias 32, 27, preste atenção. Olha o que Jeremias está falando. Jeremias está preso. Esse é um texto que Jeremias está preso. E ele, o profeta, está recebendo visões e direções de Deus. E olha o que Jeremias declara num cenário de prisão, no cenário de privação, de limitação. Olha o que ele declara acerca de Deus. Jeremias 32, 27. Esse aqui. Eis que eu sou o Senhor, e Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Ele está declarando acerca de Deus, está falando assim, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu te pergunto, existe? O Deus que você crê, o Deus que você conhece, existe alguma coisa que seja difícil para Deus? Porque essa palavra difícil, ela faz parte da lógica humana, da mentalidade humana. Para nós existem coisas que são difíceis. Para você, pessoalmente, existem coisas que são difíceis. Mas para o nosso Deus não existe dificuldade em Deus. Não existe limite em Deus. Não existe esse parâmetro difícil e fácil para Deus. Deus não responde ou age. Isso aqui é difícil. Isso aqui é fácil. Não, para Deus não existe isso. Para mim, para você, dentro da nossa forma de pensar, a gente é que cria a categoria fácil, meio fácil ou difícil. E aí em Lucas, capítulo 1, versículo 37, um texto do Antigo Testamento, agora a gente vai dar um pulo lá para o Novo Testamento. Lucas 1, 37, o contexto é, o anjo vem a Maria e declara o propósito de que ela vai gerar o Salvador, de que ela vai gerar o Filho de Deus. E aí, a manifestação dessa declaração desse texto, Lucas 1, 37. 1,37 diz assim, porque para Deus nada é impossível. Repete, pastor. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Aleluia. Então, não existe nada difícil e não existe nada impossível para Deus. Não existe dificuldade, não existe impossibilidade. Essa fé ilógica, ela é firmada nesses parâmetros, que nós não estamos lidando com um Deus que trata com difícil e com fácil, porque não existe para ele dificuldade e facilidade, e não existe na perspectiva de Deus o impossível, porque tudo é possível. Aí eu vou pegar um outro texto que diz que tudo é possível àquele que crê. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, em toda a sua palavra. Nós estamos diante de um Deus que é assim. E aí, nessa manhã, nós vamos ver algumas coisas que precisam ser desconstruídas na nossa mentalidade, para a gente abraçar essa fé que é ilógica, essa fé que abraça o absurdo, essa fé que vive o absurdo, essa fé que rompe com esses limites da racionalidade, que às vezes nos impede de andar por fé, de viver por fé, de ver pela fé, de enxergar esse quadro, esse momento pela fé. Eu não sei qual foi o sentimento que veio ao seu coração durante essa semana quando você se viu às portas de completar 2 meses de quarentena. Eu tenho que te confessar que essa semana eu fiquei com um emocional um pouco fragilizado, assim, mexido, né? Não sei se são os hormônios femininos, eu não sei se isso acontece também com os homens, mas eu falei, meu Deus, já 2 meses. E aí eu me voltei para o Senhor e eu falei, não, peraí, eu creio num Deus que lida com o absurdo. Eu creio num Deus que está movimentando tudo agora, que está realizando coisas agora. Eu tenho que me voltar para o Senhor, para a palavra do Senhor e me apoiar nisso. De que esse Deus, ele é poderoso. Para ele não existe o difícil, não existe o impossível, porque para Deus tudo é possível aquele que crê.
Não existe impossível, não existe limites. E aí nós queremos compartilhar algumas coisas que são importantes para a gente viver essa desconstrução. E a gente exercer esse nível de fé, que é essa fé ilógica. Essa fé que é a fé, digamos assim, normal para nós, que deveria ser normal, que é essa fé ilógica. Pastor Arley, e qual é a primeira coisa? Então, dentre muitas coisas que a gente poderia citar, eu quero ler com você um texto bíblico e extrair desse texto bíblico algo que vai abrir talvez os nossos olhos, né? E o texto bíblico está em 2 Reis, tome a sua Bíblia aí mais uma vez, seu aplicativo, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. 2 Reis 5, versículo 9, que diz assim, você conhece bem essa passagem bíblica, né? Você conhece bem esse texto. Achamos aí? 2 Reis 5, 9, diz assim, então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta, né? Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado. E se foi, dizendo, dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não se Abana e Arfaz, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Nós conhecemos bem esse texto bíblico que relata a história de Naamã, esse comandante do exército sírio, tinha um poder em suas mãos, tinha uma autoridade, né, reconhecida. Esse homem vai à casa do profeta Eliseu, porque por mais que esse homem pudesse ser um destaque na sociedade, principalmente para o seu exército, esse homem tinha um sério problema, ele era leproso e por baixo talvez das armaduras, da farda, não sei o que eles usavam, a pele desse homem era toda danificada com a lepra. E ele vai à casa do profeta Eliseu. O intuito dele, com certeza, é de ser curado. E ele, ao chegar naquela casa, Eliseu já observa aquela comitiva, aquele exército chegando e envia um mensageiro, dizendo para Naamã, Naamã, vai se lavar 7 vezes no Jordão, que a tua carne, a tua pele, você será sarado, será curado. E diz o texto que a gente acabou de ler, que esse homem, pastora, ficou indignado. Pensa num homem irritado. Pensa num comandante irritado, ficou brabo, ficou chateado, ficou entristecido. E o texto vai estar dizendo por que ele ficou entristecido. Porque na cabeça dele, ele tinha uma cena de um filme que ele mesmo criou. De que o profeta ia sair da casa, ia receber com toda certeza, eu vou ampliar aqui o leque, ia receber ele com honra, porque ele é o comandante do exército. Ia sair da casa, ia rogar ao Senhor, ia orar pela vida dele, ia, talvez aqui para nós, liberar uma palavra profética, assim diz o Senhor, você é homem poderoso, tal. Ia botar a mão na cabeça dele, na pele dele, ia acontecer um milagre visível na frente de todo o exército. Ia ser um momento glorioso, uma coisa assim, hollywoodiana. Porque esse talvez seja também o nosso dilema. Nós criamos muitas expectativas. E a expectativa ela é boa, ela é natural, ela sempre vai existir. O problema é quando essa expectativa nos engessa. Ela começa a se tornar um limitador para a nossa fé. Nós estabelecemos padrões para Deus agir. Esse homem, ele encenou na sua cabeça como tudo ia acontecer. Ele entendeu na sua história mirabolante da sua cabeça que Deus tinha que agir daquele modo, colocando Deus de fato
na caixinha. E muitas vezes nós somos assim, precisamos de um milagre, de uma ação de Deus, e nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito. Eu costumo dizer que é o nosso checklist de milagre. Quando a gente está num momento de necessidade, nós puxamos o nosso checklist de milagre. E aí nós precisamos de um milagre na área da provisão, por exemplo. E aí a gente puxa o nosso checklist. Olha, lá atrás eu vivi um momento de necessidade. Olha o que Deus fez por mim. Deus usou uma pessoa, Deus abriu aquela porta X. E agora eu estou vivendo a mesma história. Eu estou precisando de um novo milagre nessa área. A gente sempre busca o mesmo método que Deus agiu anteriormente, que ele tenha que agir do mesmo jeito. Nós queremos muitas vezes ser diretor do filme, que Deus é o protagonista, ele é o poderoso, e a gente quer dar o roteiro para Deus, quer dar o script para Deus agir no nosso método, no nosso roteiro, no nosso script. E não é assim. A nossa mente precisa de metanoia, de transformação. E não permitir que as nossas expectativas, que a nossa mente venha trazer balizadores. Deus não vai fazer na nossa vida, não vai executar milagres da forma que nós planejamos. Essa base humana não serve para Deus. Nós precisamos jogar agora esse roteiro fora, esse que nós criamos, para permitir que os paradigmas da nossa vida, da nossa mente, da nossa expectativa seja quebrado, porque a multiforme graça de Deus, ela vai nos tocar. E ela vai nos tocar de maneira diferente, sempre de maneira diferente. Então a gente tem que jogar esse roteiro fora e depender do Senhor. E não permitir que as nossas expectativas nos engessem, né? Não nos bloqueiem para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando os nossos recursos terminam, aí entra os recursos de Deus. Então nós temos que eliminar a nossa capacidade humana de pensar, de projetar para Deus aquilo que Ele tem que fazer para nós. Enquanto você está falando, eu estou lembrando, nós partilhamos já um tempo atrás, eu não sei há quanto tempo atrás, da experiência do profeta Elias. Sim, Lembrou, né? Sim. O profeta Elias, que Deus faz um movimento de deslocar Elias, e Deus está ensinando Elias a viver um nível de dependência que ele nunca tinha vivido. E Deus manda Elias para um lugar que ele ia ficar junto a uma fonte e ele seria sustentado ali por corvos. Uhum. Eles iam levar carne de manhã e de tarde. E eu cheguei a falar que é interessante que Deus pega a figura de um animal altamente carnívoro, que é um corvo, para levar a carne para Elias. Aquele animal que comia carne, que o instinto dele é devorar uma carne, ele se tornaria o mensageiro portador que levaria carne para Elias em determinado horário. Olha o nível de dependência e de quebra de qualquer paradigma, de qualquer expectativa que Elias poderia, de que um corvo alimentaria ele. E depois disso, Deus vira para Elias e fala assim, olha, agora sai daí e vai para um lugar, vai lá, que uma viúva vai te sustentar. Uma viúva que não tinha condições, uma viúva com muitas limitações, e Deus envia Elias para a casa dessa viúva para que ela sustente o profeta. Então, na cabeça de Elias, Deus poderia me levar para um lugar de uma casa abastada, cheia de recursos, num outro lugar, e Deus manda Elias para a casa de uma viúva. Uhum. Coloca ele dentro dessa situação, aonde toda e qualquer expectativa de que uma solução humana poderia ser lançada a mãos, poderia ser alçada naquele momento, para que ele pudesse depender única e exclusivamente do Senhor. Será que não é isso que Deus está fazendo com você? Será que não é isso que Deus está fazendo na sua vida agora? Ele está te convidando a experimentar essa fé que é ilógica e por isso está quebrando paradigmas, expectativas humanas, fechando portas, fechando perspectivas que você humanamente agora não está vislumbrando, porque Ele quer te ensinar, Ele quer te dar um up na sua fé, quer te levar a crescer na sua fé. Verdade. Os nossos pensamentos são sempre muito previsíveis. Inclusive também no agir de Deus. A gente quer aquela coisa previsível, porque é seguro.
é mais cômodo. Então, se você está precisando de, quem sabe, uma provisão, como nós citamos aqui, como um exemplo, talvez o Senhor Jesus vai fazer como fez com Pedro. Né? Precisa de uma provisão para pagar o imposto, então vai lá, pesca. O primeiro peixe que você pegar vai ter um starter, vai ter uma moeda lá dentro, e com essa moeda você vai pagar. Quem sabe nessa provisão você vai ter que pescar. Né? Você vai ter que pegar um peixe, e dentro desse peixe vai estar a provisão. É fora da lógica, é fora da curva. E esse texto é absurdo. É fora da curva. Quer dizer, todo o contexto é absurdo. Mas aí, para resolver um problema de imposto, de vez de Jesus fazer de outra forma, Jesus não pediu dinheiro para o banco emprestado, não pediu emprestado para alguém. Jesus mandou Pedro pescar. Vai fazer o que você sabe fazer. É. Vai trabalhar, e lá a provisão vai acontecer de forma extraordinária. E ele foi, pescou, e a moeda estava dentro do peixe. Olha que coisa. Nós falamos de Eliseu. Eliseu também tem um outro. Falamos de Elias. Elias. Né? Mas eu falei de Eliseu aqui com a questão de Naamã, né? Então, Eliseu também vai viver um episódio inusitado, ilógico, uma fé ilógica, né? Ele e os seus discípulos se propõem a sair para o Jordão e construir ali abrigos, né? Casas. E aí os discípulos trabalhando, discípulos de Eliseu, um deles começa a cortar uma árvore com machado, e por um descuido, esse machado emprestado, por um descuido, o ferro do machado, a lâmina do machado sai do cabo e cai na água. E ele desespera. Meu Deus, porque era emprestado. Desesperou. Você já estragou alguma coisa que foi emprestada a você? Que desespero. E ele grita. E o profeta Eliseu vem até ele e lança um pedaço de pau na água. Gente, isso é a coisa mais louca do mundo. Lança um pedaço de pau na água e o ferro do machado flutuou. Então, a fé ilógica precisa ser vivida, e nós precisamos vencer os paradigmas da nossa mente. Você já reparou que as coisas que a gente citou aqui, todo o caminho para viver a fé ilógica, parece dar mais trabalho, ser mais trabalhosa, ser mais trabalhoso do que propriamente a nossa mente pensou? Porque os caminhos da nossa mente são sempre mais fáceis, não é isso? Naamã era só colocar a mão nele, orar por ele, ok? Talvez para Pedro, na hora da provisão, era mais fácil pedir a alguém, me dá uma moeda aí, eu pago. Jesus, estrala o dedo, a moeda está na tua mão, é só me entregar, eu entrego para ele. E ele teve que pescar, né? O profeta Elias teve que depender de uma coisa ilógica. É fora da curva. Animal carnívoro, porque o corvo ia comer aquilo que ia ser de alimento para ele. E trouxe. A viúva não tinha condição nenhuma. Ele teve que ir à casa. É sempre o caminho mais trabalhoso. Mas, na verdade, não é. Não é. É a nossa expectativa, os paradigmas da nossa mente é que criam caminhos mais fáceis, mais cômodos. Porque também sempre quando a gente está trabalhando com a questão da fé, do campo da fé, e essa fé ilógica, é impossível não tocar entre o conflito ou a guerra que há entre o espírito e a carne. Sim. Isso a gente precisa entender. E a nossa carne, ela vai sempre fazer opção por aquilo que é mais fácil. Sempre. Mais confortável. E o espírito não faz opção por aquilo que é mais fácil. Vai promover oportunidade. Vai sempre fazer opção por aquilo que é mais difícil. Porque o espírito vai nos impulsionar para sairmos da nossa zona de conforto e para entrarmos na perspectiva mesmo da fé, do místico, de olhar para o Senhor, do depender de Deus, de confiar no Senhor, de se lançar para o Senhor, como uma criança se lança nos braços do Pai. Sim. E ela não duvida, por exemplo, quando uma criança se joga, ela não duvida que o pai não vai pegar ela. Segurança total. Ela tem segurança de que ela vai ser amparada, de que ela vai ser abraçada, de que ela está segura naqueles braços. Então, a carne, ela vai sempre optar por aquilo que é mais fácil, que é mais confortável, para aquilo que não vai gerar incômodo. Agora, o espírito, ele vai nos impulsionar para o difícil, para nós sairmos da nossa zona do conforto. Temos que crescer.
E esse é o ano do crescimento para nós. Esse é o ano de que nós vamos ousar em fé, nós vamos dar passos de fé, nós vamos ter experiências com o Senhor, experiências com essa fé que é ilógica, essa fé que é absurda. A fé não cabe dentro de uma caixinha. Viver por fé não cabe viver dentro de uma caixinha. E hoje Deus está dizendo o que para a igreja? Um recado para a igreja do Senhor. Nós não vamos ser um povo que vai falar da fé e não vai viver na fé. Hoje o Senhor está nos chamando primeiro a viver a fé para depois pregar a fé. Amém. Porque muitos de nós falávamos da fé, pregávamos da fé, mas na hora de viver não queríamos sair da nossa zona de conforto. Nós queríamos permanecer nesse nível. E agora há uma inversão. De uma certa forma, todos nós estamos sendo convidados a viver pela fé. Andar pela fé, andar pelo Espírito, para pregar a fé, para anunciar a fé como testemunho daquilo que nós temos vivido, das experiências que nós temos vivido. Esse tempo é uma janela de oportunidade para crescermos em fé, essa fé ilógica, crescermos da dependência total, né? Crescermos em todos os sentidos. E nós precisamos abraçar esse momento, permitindo Deus quebrar os paradigmas da nossa mente, da nossa expectativa, porque o que ele faz é sempre muito maior. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos, né? Então... E se a gente precisa romper com as expectativas humanas para abraçar essa fé ilógica, eu diria também que tem algo que é imprescindível. Se você essa manhã decidir, Senhor, eu quero viver essa fé que é ilógica, eu quero viver essa fé que vive o absurdo, essa fé que não está dentro de um padrão racional, essa fé que vai além disso, porque a fé é isso, né? Eu penso que a gente precisa viver a experiência de Oséias, que é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque para a gente viver por fé, a gente precisa viver conhecendo o Senhor, tendo revelação de quem Ele é. E também revelação do tempo de Deus, do tempo do agir de Deus. Por exemplo, por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando porque lá em Eclesiastes 3, no versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diz isso. E tem coisas que Deus opera no tempo dele. A fé tem que estar alinhada para saber que ele vai operar no tempo dele. Aí entra o elemento da espera. Dessa fé que espera. Dessa fé que sabe esperar. Dessa fé que sabe gerar algo no Senhor. Vamos lembrar de algumas histórias bíblicas aqui? E não vai dar tempo de abrir porque eu quero ter aqui um momento da gente compartilhar em Hebreus algumas coisas de capítulo 11 de Hebreus que é fundamental sobre fé. Mas vamos lembrar da história de Jairo, da cura da filha de Jairo, lá em Marcos. Jairo vai ao encontro de Jesus e a filha dele tá muito mal, tá muito enferma. E essa filha tem 12 anos. Enquanto ele tá falando, fala com Jesus, Jesus vai com ele em direção à sua casa. No meio do caminho, o que acontece, pastor? Alguma coisa acontece que para tudo. Jesus para no meio do caminho. Vem uma mulher desesperada, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, um sangue que não parava, que não estancava. E ela sabe que Jesus está ali e ela pensa assim, pela fé, por essa fé que é ilógica, porque ela já tinha gastado os recursos, ela já tinha procurado médico, ela já tinha feito de tudo, naturalmente, humanamente, tudo que ela poderia ter feito, ela fez. E aí ela vê que Jesus está por ali. Opa, é agora a minha vez. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela declara isso. Ela se posiciona em fé. Olha que doideira. Porque assim, você pensa, quando você tá doente, poxa, eu vou comprar o remédio, eu vou usar disso, daquilo. Ela, não, agora o posicionamento dela de fé foi, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela vai, ela transpassa uma multidão que está ali espremendo Jesus, ela toca, tem todos os detalhes desse texto, ela toca e ela fica instantaneamente curada. E ela sabe que ela é curada. E Jesus sabe que curou alguém, e tanto que ele pergunta, olha, de mim saiu virtude. Mas enquanto está acontecendo isso,
Jairo tá ali esperando. Desesperado. Minha filha tá Meu morrendo. Deus, o relógio tá correndo, a minha filha tá passando mal, ela tá muito É enferma. contraditório, né? Uma mulher com 12 anos com fluxo, mas já era uma mulher. E Jairo tá na perspectiva, mas eu tenho uma menina de 12 anos. Em casa, Que enferma. tá começando a vida agora e tá morrendo. Jesus! Essa aí já tá 12 anos prolongando um problema. Então, mais uns 3 horas, 2 horas, não é problema. Mas a minha tá morrendo. Então, na lógica, Jairo estaria com a prerrogativa da urgência. Da prioridade. É. E aí, quando ele tá lá naquela confusão toda, chega alguém e fala assim, ó, Jairo, não importuna mais o mestre, não. Porque Já sua era. filha morreu. Morreu. Ai, 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 ai. Aí na cabeça de Jairo, poderia pensar assim, meu Deus, mas se Jesus não parasse no meio do caminho. Essa mulher. Mas não é possível, meu Deus. Atrasou, esse tempo tá errado. Aí Jesus vira para ele e fala assim, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E ele vai, se direciona à casa, entra com alguns discípulos e ele diz assim, Talita cumi, aquela menina se levanta, curada. Na verdade, curada não, ressuscitada, porque ela já havia morrido. E houve um tempo de Deus para a operação daquele milagre. Houve um tempo de Deus para a operação daquela fé ilógica, para ser liberada aquela situação. Então, às vezes, nós precisamos entender uma dinâmica do tempo de Deus. Como é que a gente discerne esse tempo de Deus? A gente discerne conhecendo o Senhor, conhecendo o modo, o tempo, o que Ele está fazendo agora. Por exemplo, você, nesse momento, precisa discernir o modo e o tempo de Deus, como Deus está agindo na sua vida. O que Deus está querendo falar com você através dessas situações? O que Deus está operando nesse momento? Porque pode ser que para você, que está a cada dia passando, mas está agravando, mas será que Deus não quer que agrave? Que agrave bastante? Para que chegue lá no ápice do agravamento e Ele coloque a mão e tudo seja ressuscitado? Como Lázaro. Como Lázaro. João 11 também aconteceu a mesma coisa. Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. E a palavra diz que ele se demora lá 4 dias. Ele se demora lá. Cheirava mal quando ele chegou. Quando ele volta, disseram, não, tá morto, tá cheirando, tá enterrado. E o que Jesus faz? Jesus vai até aquele sepulcro, Jesus remove aquela pedra e Jesus dá uma ordem. Lázaro, vem para fora. Lázaro vem para fora. Para todo mundo que estava ali, Jesus estava atrasado, Jesus estava fora do tempo. Não. Jesus estava no tempo, na cadência do céu. Essa fé ilógica significa que nós vamos viver a cadência do céu, nós vamos entrar no ritmo do céu. Nós não vamos viver no ritmo da terra. É absurdo? É, mas é conhecer que no céu existe um ritmo. No céu existe um ritmo de liberação de palavras de Deus acerca da sua vida, da minha casa, da minha família. Amém. O céu já está liberando palavras acerca do Brasil. O céu já liberou palavras de avivamento, de restauração dessa terra. O céu já liberou palavras de restauração de Teresópolis. O céu já liberou palavras acerca de uma nova geração, de uma nova igreja. Aleluia. E é isso que nós cremos. É isso que essa fé ilógica diz, que existe esse propósito da parte de Deus. Sabe por quê? Agora é o momento que Deus está te convidando a viver experiências de milagres. Você já viveu alguma experiência de milagre? Eu quero trazer a sua memória. Quantas experiências de milagres, com poder, com a provisão, com o absurdo de Deus você já viveu na sua vida? Quantas? Então é nesse nível que nós estamos sendo atraídos por Deus a viver experiências de milagres, experiências de uma fé que não tem explicação. Viva e poderosa. Muito. Né, pastor? Muito. A gente vive muitas coisas com Deus tão lindas, né? Experiências tão poderosas. A pastora falando, eu me lembro de 2 situações, né, que eu vivi. Uma é que há tempos atrás, há anos atrás, eu tive uma crise de rins, com, né, o deslocamento da pedra no rim gera essa crise, essa dor horripilante, que é considerada
como a dor do parto. E eu tive essa crise, fui levado para o hospital, o médico fez todos os exames e constataram que eu tinha uma pedra muito grande, de quase 1 centímetro, ou seja, impossível de ser expelida só por meio de uma cirurgia. E a dor era muito forte, e o médico falou, olha, você só sai daqui operado, não tem outra opção para você, porque precisa retirar essa pedra, porque ela vai entupir tudo, seu rim, tudo. Isso vai causar muitos danos na sua saúde, você precisa operar. E aí ele falou assim, olha, eu te dou 5 minutos para você conversar aí. Meus pais estavam junto comigo, né? Ainda era solteiro, e 5 minutos eu volto. E ele voltou, e eu orei com os meus pais. E Deus falou muito forte ao meu coração que ele queria fazer uma obra de milagre na minha vida. E eu Uau. criei. E eu falei pro médico, olha, eu não vou operar, porque meu pai não deixou. E ele olhou pro meu pai, que estava do meu lado. Aí eu falei, não, você não entendeu. Meu Deus não deixou. E eu vou sair, eu vou embora, porque Deus tem um milagre na minha vida. Ele falou comigo agora, eu tenho convicção disso. Aí ele falou assim, olha, eu não posso fazer nada, por mim você precisa operar. E eu saí dali, junto com os meus pais, e fui direto pro culto na Catedral da Paz, na nossa igreja metodista central, um culto de quarta tarde. Você conhece esse culto? O culto de quarta tarde, tinha um pastor cheio de Deus lá ministrando. Quando eu cheguei na igreja, estava começando uma fila, porque ele fez um apelo, quem quer ser curado, faz uma fila aqui que eu vou orar. E essa fila formou, eu já entrei na fila direto, com muita dor, porque o rim estava dilatado, muita dor. Entrei na fila e, chegando a minha vez, o pastor olhou para mim e falou assim, o que está acontecendo aí? Ele viu meu semblante de dor. O que está acontecendo? Eu expliquei tudo para ele e ele falou assim para mim, você crê que se eu der um tapa com toda a minha força no teu rim agora, você vai ser curado? Irmão, pensa que a minha cabeça deu um giro e falou assim, vai ser a coisa mais terrível do mundo, porque vai doer, vai ser complicado, já está doendo. Mas eu exerci fé e lógica, falei assim, eu creio. E ele estendeu a mão lá atrás, assim, irmão, e bateu e olha que a mãozinha dele não era pequena. Ele bateu com toda a força que ele podia, deu aquele estralo. Pá! E eu não senti aquela dor, que era lógico, né, de sentir. Eu não senti. E ele falou assim, agora você sai daqui e vai direto fazer um exame. Eu fiz o exame e constatou que aquela pedra desapareceu. Ô, glória! Então a lógica primeira era para eu ter operado, mas Deus falou muito forte, eu tinha clareza. A segunda era talvez como Naamã. Peraí, primeiro não. Gente, dá um like de glória em um up de aleluia. Bota um foguinho, uma mãozinha pro céu, glória a Deus, aleluia! Deus é bom, Deus é lindo. Né? E outra que poderia ser como Naamã. Eu imaginei ele pôr a mão na minha cabeça assim, ó, ser curado em nome de Jesus, está tudo certo, mas teve que ser por um tapa. E a outra experiência, que eu participei dessa experiência, uma vez eu fui pregar numa igreja e fiz um momento de louvor, preguei, fiz apelo no final, Deus me deu uma direção, comecei a orar, veio a igreja toda à frente, né, naquele apelo. Deus derramando, fazendo coisas lindas e tal, e eu identifiquei um senhor que permaneceu sentado. Eu identifiquei porque ele foi o único que não veio à frente. E ele ficou sentado na igreja. Ok, não há problema nenhum. Eu só vi porque isso ficou em destaque. E aquele movimento, Deus curando, Deus fazendo. No final do culto, o pastor dessa igreja me chamou. Pastor, olha, vem aqui, tem uma pessoa que quer falar com você. Por quê? Porque eu olhei aquele homem, estava sozinho ali, todo mundo na frente, e continuei ministrando. Quando eu voltei os olhos, aquele homem tinha sumido. E aí, no final, era ele querendo falar comigo, pastor. E esse homem não era cristão, não conhecia Jesus, estava sendo conduzido por uma pessoa que estava evangelizando e levando ele na igreja. Chegando, esse homem falou assim, olha, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. O que foi? E ele disse, olha, eu tenho um problema muito sério na minha perna. Puxou a calça, tudo enfaixada, a perna dele podre. Pensa numa perna apodrecendo.
uma coisa horrível. Ele falou assim, um médico já falou que eu tenho que amputar, que eu tenho que cortar, não tem jeito mais para minha perna. Eu ando de muleta porque eu não posso apoiar essa perna, porque parte dela praticamente não existe, eu não sinto mais nada, ela está perdida. E eu, naquele apelo que você fez de vir à frente, eu queria muito ir, mas eu não consigo ficar em pé muito tempo, eu só ando de muleta. E eu fiquei sentado. E nesse momento veio uma menina bem pequenininha, com um cachinho. Ela veio e se deitou em cima do meu pé podre. Enquanto todo mundo estava lá na frente, enquanto o senhor estava ministrando, orando, ela veio e deitou em cima do meu pé podre. E eu olhei aquilo, não entendi nada. E ela olha para mim e fala assim, o que o senhor está fazendo aí? O senhor pode levantar e ir à frente porque o senhor já está curado. Uau! E ele tomou aquela palavra daquela menininha, uma criancinha muito pequenininha, que ele disse. E ele tomou aquela prerrogativa, aquela palavra, levantou sem as suas muletas e foi lá para frente. Glória a Deus. E ele veio falando, pastor, eu quero achar, tô até agora procurando essa menininha para te mostrar, porque ela deitou no meu pé podre. E falou que eu estava curado e realmente eu tô andando. Aleluia. E ele sem muleta. Né? E aí eu disse para ele, olha, querido, você talvez ainda não captou toda a ideia daquilo que Deus fez na sua vida. Você não vai encontrar essa menininha. Qual era a menininha? Humanamente falando, que ia deitar no pé de alguém que não conhece um pé podre. E eu disse para ele, na verdade, aquilo que aconteceu com o Senhor foi um anjo do Senhor, portador de uma palavra de cura sobre a tua vida. Então, essa menininha não tá aqui. Não tá, só não vai achar. E aí isso saciou, né, o conhecimento, o coração daquele homem, e ele começa a chorar, e segundo o que eu sei, esse homem está andando, a perna dele voltou, e Deus fez um milagre. Olha que coisa mais ilógica. Muitas pessoas oraram convencionalmente sobre a vida dele, e Deus criou uma situação fora da curva para fazer um milagre na vida desse homem. São situações que não explicam. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Foi muito forte porque, assim, foi uma experiência que quebra toda expectativa humana. Eu lembro que eu estava num retiro. Lembra aqueles retiros de renovação espiritual, encontro com Deus? E nós estávamos fazendo lá na escola de missões, no Informe, era um retiro para muita gente, era muita gente. E eu lembro que era uma moça de uma cidade mais do interior, não sei se era Carmo, eu não lembro bem. Mas ela veio ao meu encontro no retiro e ela pediu a oração, ela queria que eu orasse por ela, porque ela tinha um câncer na face. Não sei da face, ela já estava com todos os exames feitos, com a cirurgia marcada, ela ia fazer, eu lembro muito bem, pelo Fundão, pelo Hospital do Fundão. Ela ia fazer naquela semana, ela tinha ido no retiro, mas ela ia fazer na próxima semana. E é muito interessante que ela veio orar, e naquele momento eu não senti de botar a mão, de orar, eu virei para ela e falei assim, você crê? Você tá curada em nome de Jesus. Eu só falei isso para ela ficou olhando para mim assim, tipo assim, vai orar por mim? Só isso. Aí o protocolo, eu virei para ela e falei assim, você crê? Receba a sua cura, você está curada em nome de Jesus. Irmãos, eu esqueci até que tinha declarado isso, nem lembrei. E quando foi mais ou menos uma semana depois, ela escreveu para mim, contando testemunho. O que aconteceu? Ela foi para o hospital orar, estava marcada a cirurgia. Quando chegou na hora da cirurgia, os exames dela, os exames que ela tinha feito da face, os exames para ser o norteador, o norte dos médicos para a cirurgia, sumiram. Eles não conseguiam achar. Procurar ali, procurar nada. O que eles tiveram que fazer? Eles falaram assim, olha, vamos fazer então o exame de novo. Pediram para fazer os exames. Nisso que fizeram o exame, sabe o que apareceu no exame? A cura dela. Ela foi totalmente curada. Totalmente curada. Nem sei se esse vídeo vai alcançar. De repente alcança ela. Eu não lembro mais o nome dela. Desculpa, querida, mas ela me contou esse milagre. Foi muito forte. E eu tava lembrando agora porque foi totalmente fora de qualquer expectativa. A única coisa que eu falei para ela assim, você crê? Então você está sendo curada. Receba a sua cura em nome de Jesus. E essa cura veio. Amém. Quer dizer, aquela fé ilógica, fora do padrão, aconteceu, né? Porque Deus tem o protocolo dele, não o nosso. Ele segue o protocolo dos céus, o protocolo da vontade dele, dos propósitos dele, dos caminhos dele, que são sempre mais altos, mais poderosos. E eu quero convidar você agora, para a gente fechar,
você vai abrir em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Porque além de quebrar as expectativas, além da gente conhecer expectativas humanas, além de conhecer Deus e saber que Ele tem um modo e um tempo de agir, eu quero convidar você a abrir lá em Hebreus 11. É o livro, né, que fala, o texto que fala da fé, da galeria da fé, do povo de Deus, lá de Hebreus 11. Hebreus 11, eu quero ler 3 versículos, que na verdade é o versículo Hebreus 11, 18, Hebreus 11, 27 e Hebreus 11, 34. 18, 27 e 34. Porque falam de coisas assim bem fortes acerca da fé, que eu acho que essa fé ilógica, ela é produzida a partir do momento que eu conheço, eu entendo, eu absorvo isso. Vamos lá? Vamos lá, Hebreus 18. 11, 18, por favor. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Por que Abraão pensou, creu que Isaque poderia ser ressuscitado? Por quê? O texto diz, porque ele sabia que Deus era poderoso. Lá Ele no sacrifício conhecia Deus. Ele sabia que Deus é poderoso. Você conhece a Deus? Você sabe que o Deus que você serve é poderoso? Você lida com Deus e quando você olha com Deus, quando você vive a sua fé no seu dia a dia, você sabe que Ele é poderoso. Você levanta todas as manhãs e olha para o seu dia, olha para a sua vida e declara assim, Ele é poderoso. Eu conheço Ele, eu sei que Ele é poderoso. Porque Abraão creu que Isaque poderia ser ressuscitado, mesmo sendo entregue naquele sacrifício lá de Gênesis. O texto diz que ele sabia, porque ele sabia que Deus era poderoso. Então, essa fé ilógica, ela é uma fé que opera, que se manifesta a partir do pressuposto de que eu conheço o poder de Deus, eu conheço esse Deus que é poderoso. Esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos, pedimos, sentimos, segundo o seu poder que opera em nós. Porque se você não tem a visão do Deus poderoso, a visão do Deus que pode todas as coisas, do Deus que é suficiente, você vai limitar o seu poder de fé, o seu poder de crença, o seu poder de liberar fé para que haja operação de milagres. Verdade. Conhecer o Deus poderoso. A segunda coisa, em Hebreus 11, 27, lê para mim, pastor Barley, o versículo. Agora Moisés, né? É. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés pôde viver tudo que ele viveu, que na verdade foi abrir mão do palácio, abrir mão de ser príncipe lá, criado pela filha de Faraó, as regalias do palácio, dele se sentir totalmente empático com o sofrimento do seu povo. Ele abriu mão daquilo. Naquele momento que ele foi descoberto por causa da situação com o egípcio, que ele foge, ele se alimentou na promessa. O texto de Hebreus diz qual foi o segredo. Qual foi o segredo de Moisés? Como vendo o invisível. Moisés tinha um estilo de vida de ver o invisível. Ele não enxergava somente aquilo que ele visivelmente, naturalmente estava vendo, mas ele via o invisível. E porque ele viu o invisível, ele permaneceu firme, diz o texto de Hebreus. Essa fé ilógica nos leva a ver o invisível. Nos leva a ver aquilo que não é detectado
naturalmente, aquilo que não é perceptível pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais, abertos pela fé, abertos pela palavra, abertos pela comunhão com o Senhor, nós começamos a ver o invisível acontecer. Você vê aquilo que já está pronto. Você vê aquilo que já está totalmente pronto na tua frente. Eu lendo esse versículo, eu lembrei da experiência do Walt Disney. Não sei se você conhece a experiência do Walt Disney. Relatam, falam isso. Que, na verdade, ele formulou todo o complexo da Disneylândia, dos parques da Disney, mas ele não participou da inauguração. Ele, quando enxergou a Flórida era como se fosse o espaço lá onde é construído os parques, era um deserto, era uma terra árida, abandonada, seca. As pessoas olhavam para aquilo, parecia que não daria nada. Desprezada, né? Desprezada. E ele olhou, e ele vislumbrou naquele lugar, aquele complexo. E aquilo foi desenhado, aquilo foi planejado. E no dia da inauguração, ele já não estava mais vivo. E estava lá, acho que o seu irmão, e alguém chegou para o seu irmão e falou assim, poxa, uma pena, né? O Walt Disney não está aqui para ver isso tudo. Aí o irmão dele fala assim, não, você não está entendendo. Nós estamos aqui vivendo o que estamos vivendo, vendo o que nós estamos vendo, porque ele viu isso tudo antes de todo mundo. Então é isso. Moisés viu a promessa, ele viu o invisível. E esse é o tempo da gente ver o invisível, da gente enxergar o invisível, da gente enxergar em Deus aquilo que naturalmente ninguém está enxergando, você vai enxergar. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que hoje o Senhor está abrindo os seus olhos de uma forma tão poderosa, de uma forma tão gloriosa, que você começa a enxergar o invisível. Começar a enxergar, vislumbrar as promessas, ver tudo pronto, porque no Senhor tudo está pronto. Amém. Amém. E o versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Esse texto está falando que esses heróis da fé, eles se mantiveram firmes na fé, eles se mantiveram nutrindo essa fé que totalmente lógica e absurda, porque você vai ler Hebreus 11, é cada testemunho assim doido, né? Porque os testemunhos bíblicos são testemunhos que saem da curva, saem da caixinha. E aí fala que eles aprenderam da fraqueza tirar força. E nas batalhas eles se esforçaram. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que essa manhã é uma manhã que de toda a tua fraqueza você vai tirar força. E que nessa batalha o Senhor vai te dar ânimo para você se esforçar e para vencer. Você não vai emurecer, você não vai cair, você não vai sucumbir. Mas hoje, de forma sobrenatural, o Espírito Santo vem sobre ti para te levantar, para te erguer, para dizer que Ele é que te faz forte. Porque diz a palavra, diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor te faz forte nessa manhã. O Senhor te levanta. E o Senhor quer te levar para esse nível de ter experiências que você nunca teve. Essas experiências de fé. Eu quero te encorajar nesse dia a trazer à sua memória as suas experiências com o Senhor. A trazer à memória experiências de milagre. Se você não viveu ainda, Senhor, eu quero viver. Eu quero viver esses milagres, eu quero viver as promessas, eu quero que você traga à memória as promessas que o Senhor já fez, que tem feito sobre a sua vida. Eu quero te encorajar a ir para a Bíblia e a marcar com uma caneta vermelha, com um lápis bem forte, colorido, as promessas que o Senhor tem. Porque as promessas que o Senhor tem, elas são reais, elas são vivas, elas são poderosas. O nosso Deus é poderoso. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar junto aqui, vitorioso esse cântico. Eu tenho cantado muito esse cântico, viu? Porque declara quem Deus é. O nosso Deus é vitorioso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é glorioso. O nosso Deus é um Deus abundante, o nosso Deus é um Deus que nos pastoreia, é um Deus que cuida. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que nos convida literalmente a dar um passo no escuro. A fé
A fé foi definida por um filósofo, Kierkegaard, filósofo existencialista. Ele diz que a fé é um salto no escuro. E na verdade é um salto no escuro para as outras pessoas, mas para quem está saltando não é, porque a gente crê que a gente não está no escuro, a gente crê que o Senhor está conosco, a gente crê que é Ele que nos impulsiona, crê que é Ele que nos guarda, é Ele que provê. Então veja aí pela fé o corvo chegando na sua casa levando alimento. Veja pela fé Deus levantando as viúvas. Veja pela fé Deus usando profetas e quem sabe quebrando tudo quanto é paradigma na tua vida hoje. Toda expectativa humana ruindo, porque Ele está levantando aquilo que é dele. Veja pela fé o movimento do Senhor. O movimento do Senhor dizendo: filho, filha, por que te preocupas tanto? Por que está tão angustiado, tão ansioso? Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma, porque eu quero te dar experiências de milagres. Eu quero te fazer instrumento do meu milagre nesse tempo. Nesse tempo onde as pessoas estão desesperançadas, estão angustiadas, estão com medo, estão acuadas. Eu quero te levantar como um grito de esperança para essa sociedade. Eu quero levantar a tua voz como uma voz de esperança para dizer: há esperança para nós. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança para essa árvore cortada, porque diz a palavra que mesmo ao cheiro das águas ela brotará, ela se renovará, ela se levantará. Há esperança. Há esperança porque um rio de Deus começa a correr. Um rio de Deus que desce as nações, um rio de Deus que invade a nossa cidade, que invade a tua cidade, o rio de Deus que invade a tua casa. Nessa manhã o rio de Deus está invadindo você, o teu coração, as tuas emoções, tirando a angústia, tirando o peso, tirando o medo, tirando a incredulidade, tirando as dúvidas, tirando tudo aquilo que veio para te roubar do lugar da paz, do lugar da comunhão, do lugar da esperança. Nós temos um Deus que é poderoso. Como Abraão, eu te convido a olhar para esse Deus e declarar: Deus, Tu és poderoso. Tu és poderoso. O Senhor não falha. O Senhor é amoroso. O Senhor é bondoso. O Senhor é fiel. Teu caráter é de fidelidade. Senhor, em Ti não há dúvida, em Ti não há variação de mudanças, em Ti não há inconstância. O Senhor é o perfeito amor, e a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós somos invadidos por esse amor, nós somos abraçados por esse amor que cuida da nossa vida, que cuida do fio do cabelo que cai da nossa cabeça. Ele tem cada fio contado. É aquele que diz para mim e para você nessa manhã: eu tô te dando a experiência, a oportunidade. Eu tô abrindo diante de você uma janela de oportunidade, viver milagres que você nunca viveu na sua vida. Eu te convido a conhecer, a me conhecer. A me conhecer. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, Senhor, em tudo que faz. Vitorioso és. Aleluia. Olhamos para Ti nessa manhã. Olhamos para Ti, contemplamos o Teu trono, contemplamos quem o Senhor é. Contemplamos o Deus poderoso, todo-poderoso. Tudo pode passar, mas a Tua palavra, quem o Senhor é, nunca passará. Teu nome Tu és imutável, infalível, glorioso. Aleluia. Declaramos essa manhã. Impetuoso
poderoso, Rei. Tu és poderoso. Grandioso, Deus de todo poder, de toda glória. Que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, fabuloso, que vem maravilhoso, aos único, céus, excelso. nós proclamamos: aleluia. poderoso és, grandioso és, só tu és Senhor, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, teu nome imutável é. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser fui contemplado em ser com você, ser com você, em ser com você, ser com você. Só Jesus contigo. Nós clamamos nesta manhã, Deus, que os paradigmas, Senhor, da nossa mente, da nossa alma, aquilo, Senhor, que engessa, aquilo que enrijece, Deus, o agir do Senhor na nossa vida, nós te pedimos, Senhor, rompa hoje, Deus, que seja esta manhã uma grande oportunidade para permitir o Senhor vir e quebrar os nossos recursos humanos, os roteiros, os projetos, Senhor, os meios que talvez humanamente temos, Senhor, projetados para Ti. Que o Senhor, Deus, na liberdade do Teu Espírito, venha fazer como lhe apraz. Porque o Senhor tem pensamentos mais altos do que os nossos. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. E nós queremos o Teu. Nos ensina, Senhor, a fluir, Deus, numa fé ilógica, sobrenatural. Deus, nós não queremos, Senhor, estar, Deus, paralisados por aquilo, Senhor, que humanamente tem tentado reger a nossa vida. Por isso, Deus, gera em nós uma fé ativa, fortalecida. Deus, uma fé, Senhor, poderosa, operante no Senhor.
Que nós possamos aprender a esperar, Deus, a confiar no Deus da nossa salvação. Que toda incredulidade seja, Senhor, removida e que possamos nos lançar nos teus braços de amor e ver, sim, os milagres, Senhor, do Senhor sendo operados em nós, através de nós, numa nova dinâmica. Nós queremos o novo do Senhor. Nós queremos viver um mover profético do hoje. Não vivermos de coisas passadas, mas, Senhor, crescer em tudo, em Cristo, no nosso cabeça. Ah, Deus, queremos viver uma fé, a fé ilógica, a fé sobrenatural do Senhor. Fé que crê Age em no nós, absurdo. Jesus. Age em nós. A fé Ministra, que Senhor, crê sobre no nós. absurdo. Estabelece, A Jesus, fé sobre que nós. crê no invisível. Faça fluir, Jesus, fluir nesta nova A dinâmica. fé que nos leva a ir tempo. além. Oh, Deus, faz no Senhor. Aleluia. A fé que nos leva a crer no absurdo. A fé que nos leva a dar passos ousados em Ti. Oh Deus, nós queremos mais de Ti, mais. Ah, Senhor, eu quero convidar você, erga suas mãos aí, deitado, sentado, em pé, mas começa a declarar sobre o ambiente da sua casa, pela fé. Deixa o teu coração ser cheio do Espírito Santo agora, cheio da palavra, e começa a declarar sobre a tua casa. Começa a declarar sobre o ambiente da tua casa, começa a declarar. Começa a profetizar. Se você, em nome de Jesus, está precisando de provisão, vai lá na tua despensa, estende as tuas mãos sobre a tua despensa e começa a declarar. Senhor, eu declaro a provisão do Senhor sobre a minha despensa, sobre a minha geladeira. Se você precisa declarar isso sobre a sua conta bancária, você vai declarar. Se você precisa declarar sobre a sua saúde, se você está me ouvindo agora, está lutando contra o coronavírus, você, a sua casa, a sua família, você vai declarar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a cura do Senhor. Eu declaro a cura do Senhor. O Senhor é poderoso para pulverizar um vírus. O Senhor é poderoso para curar, para levantar sistema imunológico, para trazer cura do Senhor. Se é contra outra enfermidade, declara cura. Se é um problema na sua casa, um problema conjugal, um problema com seu filho, vai lá no quarto do seu filho, vai, declara mesmo. Declara, abre a tua boca e declara: Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a liberação dos sonhos, da vontade, do tempo, do modo, do propósito. Eu quero declarar que venha mesmo um rio de cura, a tua presença inundando a minha casa, o meu lar, inundando a minha vida nessa manhã. Em nome de Jesus, eu abro a minha boca e profetizo, assim como Ezequiel. Se você está no meio do vale de ossos secos, abre a tua boca, profetiza, filho do homem, profetiza que esses ossos viverão, que se transformarão num exército poderoso. Aleluia! Em nome de Jesus, profetiza isso. Declara, você que é comerciante, você que é empreendedor, que está aí sem trabalhar, com seu negócio fechado, começa a declarar, no meio do vale de ossos secos, começa a declarar que você já está vendo um exército poderoso, que você já está vendo a provisão, está vendo a direção, a estratégia, a graça, o mover de Deus. Oh, começa a declarar. Não deixa o espírito de abatimento, não deixa o espírito de medo, de pavor, não deixa o espírito de pavor te acorrentar, te aprisionar. Levanta-te agora, começa a declarar: eu creio, eu sou livre para crer, eu sou livre para crer, eu sou livre para ousar, eu sou livre para declarar.
Declara, você que pode levantar suas mãos em direção ao hospital, do HCD, do São José. Começa a declarar sobre vidas que estão internadas, entubadas. Começa a declarar cura. Começa a declarar cura. Senhor, nós cremos na cura, a igreja crê na cura, nós cremos no Deus que cura, no Jeová Rafá, o Deus que sara. Declaramos cura lá sobre aqueles que estão internados no São José, no HCT, nos hospitais. Nós declaramos cura, receba a cura, rio de cura invadindo ali. Oh Deus, em nome de Jesus, a cura do Senhor, o poder curador do Senhor sarando, 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 sarando. Todo o processo de infecção, toda a enfermidade sendo banida em nome de Jesus. Declaramos os rios de cura sobre a cidade de Teresópolis, sobre as casas. Pela fé nos levantamos, Senhor, para que haja cura da alma, para que haja cura física, para que haja cura espiritual, para que haja salvação da nossa cidade. Cura Teresópolis, Senhor. Cura essa terra, cura os moradores dessa cidade, cura as famílias, cura os lares, cura os relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos cura. Teresópolis ser curada, Teresópolis ser curada, Teresópolis ser curada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ser curada, ser ressuscitada, ser levantada, ser curada em nome de Jesus, ser curada pelo poder do Altíssimo, ser restaurada, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, a nossa nação, cura a nossa nação, cura a nossa nação, cura o nosso Brasil, Pai, cura os brasileiros, cura a terra, Deus, cura, Jesus, as nações da terra. Oh, nós como igreja, Senhor, não queremos ter a nossa voz abafada, nós não queremos estar aprisionados, nós não queremos estar sobre cadeias, nós queremos nos levantar debaixo do espírito da fé. E porque cremos, falamos, e porque cremos, profetizamos, e porque cremos, declaramos, Senhor, que seja mudada a atmosfera, Senhor, em nome de Jesus, que a esperança que é Cristo se revele ao coração daquele que está aflito, daquele que está longe, separado de Deus, que venham, Deus, tempos de salvação, tempos de conserto, tempos de restauração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque declaramos que Tu és poderoso, declaramos que Tu és vitorioso, inigualável, incomparável. Tu és o governador dos céus e da terra, Deus. Nós declaramos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és. Teu nome imutável é como um trovão, Jesus, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus, nós proclamamos poderoso. Grandioso és como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu, nós proclamamos
igual a ti. Poderoso és, grandioso és. Vitorioso, vitorioso és. Na tempestade está teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. Aleluia. E sempre será. Ele é imutável. Imutável. Ele não muda. Ele não tem muda. sombra de variação humana no Senhor. Imutável. Você pode declarar que ele é imutável, que ele não muda, que ele permanece fiel, ele permanece sendo o mesmo. Ele é fiel, ele é fiel. O Pai das luzes que não muda. Não muda. Imutável é. Ele é imutável. O grande eu sou. Imutável o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Oh, Jesus, o Criador de todas as coisas. Aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Deixa eu falar uma coisa pra você. A fé ilógica me faz enxergar o mundo de forma diferente. Enquanto as pessoas usam a palavra crise, quem anda por uma fé ilógica fala, quando houve crise, entende oportunidade. A fé ilógica, enquanto o mundo fala de pandemia, falando de doença, de infecção, a fé ilógica me faz enxergar que é tempo de cura. Totalmente contrário. É tempo de cura. Na verdade, Deus quer trazer cura. No contexto de enfermidade, de infecção, de contágio, Deus está dizendo, é cura. É cura, é bálsamo para curar, é pasta de figo que eu tô liberando agora. É figo, perdão. É figo, é pasta de figo que eu tô liberando agora sobre as nações da terra para curar, para sarar. Enquanto o mundo tá falando de desespero, do que vai acontecer, de incertezas, Deus está falando para nós, é tempo de mudança. É tempo de estar sensível ao sopro do Espírito, flexível às mudanças do Espírito. Mudanças do trono, mudanças do Pai, Deus nos mudando por dentro, mudando a nossa visão, mudando os nossos paradigmas. É isso que nós precisamos nesse tempo, de enxergar não com os óculos da racionalidade, mas os óculos de quem realmente crê nesse Deus que é infalível, nesse Deus que é poderoso, que é amoroso, que é glorioso. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Deus possa trazer encorajamento cada vez mais ao seu espírito, trazendo na sua mente a lembrança de passagens bíblicas, a palavra dele. Que nesse dia você continue sendo encorajado pelo Espírito Santo a permanecer, usufruindo da presença dele, dessa presença que é tão graciosa, bondosa, essa presença que é fiel, que não nos abandona. E hoje às 18h30 nós vamos ter um tempo de culto, onde você não vai participar de forma passiva não, você vai ativamente, nós vamos estar adorando, cultuando, nós vamos estar recebendo uma palavra poderosa da parte de Deus, que o tema da palavra é Deus quer avivar você. Eita, Deus glória. quer te fazer uma labareda de Glória a fogo, Jesus. um homem, uma mulher cheia do fogo dele. Nós estamos aí, irmãos, rumando desde o dia 11, começamos um tempo, orar sem cessar, movidos pelo fogo de Deus, porque nós já estamos vislumbrando o dia 31 de maio, que é domingo de Pentecostes, que vai ser um domingo marcado. Esse final de semana, agenda aí, que vai ser um tempo de muita oração, de muita intensidade, de busca, porque 31 de maio vai ser um domingo marcante na nossa vida. Nós vamos ser marcados pelo fogo, nós somos uma igreja movida pelo fogo de Deus, e vai ser isso que vai acontecer na nossa vida. Verdade. Amém? 18h30,
Daqui a pouquinho mais, final do dia, estaremos todos conectados pelo Facebook, pelo YouTube da Igreja Metodista Central de Teresópolis. Compartilhe aí esse vídeo, né? Compartilhe essa devocional com amigos, nas suas redes sociais e esteja conectado conosco, celebrando ao Senhor num culto poderoso, viu? Aguardo você, que Deus te abençoe, te dê um restante de dia debaixo desta fé ilógica de experiências profundas com Ele. Amém. Deus abençoe. Beijo. Muita saudade, Fica viu? com Deus. A paz. Deus te Amamos abençoe. vocês. Saudade. Manda coração pra mim aí, antes do Ah, pastor meu desligar Deus. aqui. Manda coração pra mim, Tá tá? Amo carente vocês. hoje, hein, Estou viu? carente, irmão. Estou carente, confesso, né? To love. Beijo. Beijo.